Já pararam para pensar no impacto que as histórias de mulheres negras tiveram em nossas vidas? Quem são as pessoas negras que você admira e por quê? Seja na arte, na política ou no dia a dia, elas nos inspiram a lutar por um mundo mais justo e igualitário. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dessas histórias que marcaram a minha própria trajetória, que com certeza marcaram a de muitos de vocês também. Já se prepara para se emocionar, inspirar e, acima de tudo, se motivar a fazer parte dessa luta por um futuro mais justo para todas as pessoas. Oi, eu sou a Sheila Pinheiro, sou aqui da comunicação da turma e hoje eu estou aqui para mais um vídeo com vocês. Eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher negra, estou usando uma jaqueta jeans, uma blusa clara por baixo. O meu cabelo tá em forma de dread, né? Ele tá bem baixinho. Aqui atrás de mim tem um letreiro em neon escrito "Eu luto por um mundo mais inclusivo", uma parede branca e uma janela também atrás de mim. Eu tô aqui no escritório da turma do Giló. Primeira pessoa, gente, Viola Davis. Através do legado da Viola Davis, a gente pode vislumbrar a sua luta e superação em um ambiente totalmente desigual. A sua trajetória é inspiradora. Como mulher negra no mundo do entretenimento, o exemplo poderoso da resistência e da autenticidade. Ao longo da sua carreira, a Viola enfrentou vários desafios e conquistou feitos impressionantes, né, que a tornaram um ícone da representatividade. E isso é algo tão importante porque a Viola sempre falou abertamente sobre as suas dificuldades, né, que ela sofreu como uma mulher negra em um mundo dominado por homens brancos. E ela diz que para conseguir conquistar o seu espaço, ela teve que abraçar quem ela realmente era, e com todas as suas imperfeições. E foi exatamente isso que me ensinou a importância de nunca tentar ser outra pessoa, e ter orgulho de quem eu sou, e me mostrar sempre de uma maneira verdadeira. E é por causa da luta dela e de várias outras que muitos de nós hoje podemos ver um mundo com mais representatividade nas telas. Segunda pessoa tem o mesmo sobrenome, né? A Angela Davis. Gente, a Angela Davis, para mim, é a verdadeira definição de resistência. Ela se tornou um ícone do movimento ali pelos direitos civis, na luta contra o racismo nos anos 60, 70, e ainda hoje ela é uma grande referência para as novas gerações de ativistas. Ela não tem medo de falar sobre as questões que afetam a comunidade negra, como violência policial, o sistema carcerário e a desigualdade racial. Uma curiosidade é que a Angela ela foi presa injustamente em 1970, né? Acusada por envolvimento em um tiroteio. E ela ficou presa por 18 meses, mas ela conseguiu a sua liberdade após uma luta intensa e apoio dos movimentos internacionais. E o seu exemplo me ensinou a nunca desistir das minhas convicções e, ao mesmo tempo, quando o sistema tenta nos silenciar, é aí que a gente tem mesmo que falar, que lutar, enfim, maravilhosa, além do Black Power maravilhoso dela, né? A quarta é a Sojourner Truth. A Sojourner é uma das figuras mais poderosas da história dos Estados Unidos, né? Ela é nascida escravizada e ela conseguiu conquistar a sua liberdade, né? Ela se tornou uma das mais importantes ativistas pela igualdade dos direitos das mulheres, pela abolição da escravatura. E a sua fala mais famosa, né? E eu não sou uma mulher, não sou uma mulher negra, uma declaração que ela deu, sugiro vocês procurarem, que é um texto muito bom, e foi um marco histórico, né, porque ela desafiou a ideia de que as mulheres negras eram menos importantes do que as mulheres brancas. As mulheres negras são extremamente reconhecidas pelo seu ativismo, por causa dela também, e a Sojourner me ensina que a nossa força vem da nossa história, que a gente pode sim usar até nos momentos mais dolorosos para nos libertar e fazer a diferença no mundo. Quinta pessoa, brasileira, Maria Carolina de Jesus, é uma das figuras mais importantes da literatura brasileira, mas a sua história é pouco conhecida, né, por muitas pessoas. E ela foi uma mulher negra favelada que viveu em condições de extrema pobreza. A Maria Carolina ela ficou famosa por ter escrito o livro O Quarto do Despejo, onde ela descreve a vida na favela do Canindé, em São Paulo. O livro dela foi publicado em 1960 e ela chocou o Brasil, né, e o mundo ao expor a forma crua e sincera da realidade da pobreza que as pessoas negras viviam nas favelas aqui do Brasil, né, com racismo e a desigualdade social. E ela se tornou um símbolo de resistência das mulheres negras periféricas, né, que mesmo em um contexto de extrema adversidade, a gente pode pensar que existem histórias
poderosas capazes de transformar a sociedade. E o que me inspira na história dela é a coragem de escrever, né, sobre a sua própria vida e as suas experiências, mesmo sem ter uma formação acadêmica. Ela é uma referência, né, e ela nos ensina que a voz de uma mulher negra não precisa ser silenciosa, que a nossa história merece ser contada, e muitas vezes a nossa maior força está na nossa capacidade de resistir e dar visibilidade à nossa realidade. Então ela foi uma mulher à frente do seu tempo, que conseguiu, né, através da sua escrita, dar voz a muitas e muitas mulheres negras pobres que viviam nessa invisibilidade. E o legado dela lembra a importância da gente considerar a história da periferia, né, de valorizar essas produções culturais e literárias, né, que muitas vezes são invisibilizadas, mas são fundamentais para a construção de um Brasil mais justo, que é o que a gente quer. E, em sexto lugar, gente, a Marielle Franco, né? A nossa eterna Marielle, que é uma das figuras atuais mais impactantes, que nos deixa um legado intenso de coragem, né? Ela foi uma mulher negra, lésbica e favelada, e fez história, né, ao ser eleita vereadora pelo Rio de Janeiro, lutando pelos direitos das mulheres, dos negros, da população LGBTQIA+, e da periferia. E a Marielle, mesmo com toda a sua força, ela foi brutalmente assassinada, né? Mas a sua luta, ela não morreu. Né? Eu costumo dizer que ideias são a prova de balas. E a sua figura, ela lembra que a nossa luta é de resistência, né? E que mesmo com os maiores desafios, a gente pode e deve ocupar os espaços, né? E ela se tornou um símbolo da luta contra a violência policial e a favor da justiça social. E a Marielle nos ensina que a gente não deve nos calar. Bom, a sétima é um pouco pessoal. É a minha avó, a Laíde Ernesto. Hoje ela tem 90 aninhos. Ela é uma raiz matriarcal da nossa família mesmo, uma mulher que representa a força e a resiliência e a luta de tantas mulheres negras, né? Ela e eu, nós temos algo em comum, a gente comemora aniversário juntas no dia 28 de março, então é uma data muito especial para nós duas. Ela nasceu e cresceu na roça, né, numa família muito simples no interior do Paraná. Ela trabalhou com a família numa fazenda, né, onde os empregados trabalhavam, os patrões, e moravam na fazenda. E a minha bisavó, com muito esforço, ensinou ela o básico, que era ler, escrever, e matemática, tudo à luz de lampião, gente. Naquela época, a educação ela não era acessível, né? Especialmente nas zonas rurais. Quando ela se casou, ela veio para São Paulo e a vida não foi fácil. Ela enfrentou muitas barreiras, especialmente depois que ela se separou do marido e teve que lutar sozinha, né, para criar os 7 filhos. E ela fez de tudo para manter eles por perto, né? Mas as dificuldades não foram mínimas. E em determinado momento ela foi separada dos filhos, né? Eles foram levados para orfanatos e educandários, mas ela não desistiu, né? E ela se desdobrou ali para, com muita luta, trazer os seus filhos de volta para garantir um mínimo para sua família, né? A gente tenta entender que foi ali num tempo de ditadura, pós-ditadura, onde a negritude, né, era pouco discutida e as mulheres negras, elas não eram respeitadas, né? E a minha avó criou sozinha essas 6 filhas, com muito esforço, né, e perrengue na subsistência mesmo, né, sem nenhum tipo de ajuda. Naquele tempo não havia auxílio, Bolsa Família, nem nada disso. E ela conseguiu conquistar a própria casa e ao longo da vida ela se tornou uma referência para todo mundo, assim, que a conhece. Hoje ela tem dezenas de netos e bisnetos e a maioria de mulheres negras fortes de diversas áreas, como saúde, educação. E eu sou a segunda da família a seguir nesse caminho aí da comunicação, do jornalismo, algo que elas não podiam imaginar nem sonhar naquela época, né? Até hoje ela fala como ela queria ter aprendido violino e como faltou oportunidades para ela de sonhar mesmo. E para mim ela representa todas as mulheres negras que carregam a carga, né, de cuidar, de lutar. E hoje a gente pode ver os frutos dessa luta em várias gerações. E ela é a prova viva de que a resistência, né, a dedicação e o amor, eles podem sim criar legados que perduram aí por muito tempo. Quantas Laídes, né, no Brasil, que tem aí pelo Brasil, que em sua luta conseguiram e continuam criando um futuro melhor para gerações que vão vir aí. Gente, Viola Davis, Angela Davis, Marielle e outras pessoas que eu contei aqui são apenas algumas das muitas mulheres negras que moldaram a história do Brasil. Mas são só um recorte, né? A gente também tem mulheres como a Michela Coel, a Chimamanda Ngozi e a ativista brasileira, né, a Luísa Bairros,
e que continuam a inspirar, né, novas gerações e que você precisa se permitir conhecer. Elas nos mostram que a luta por igualdade racial e de gênero é um processo contínuo e que exige participação de todas e todos mesmo, né? A realidade hoje é que muitas mulheres negras enfrentam muitos desafios, né, como o racismo estrutural e a violência de gênero. E para finalizar, eu queria dizer para vocês que a representatividade importa, porque ela nos mostra como nós somos capazes de tudo, né? E que as nossas histórias são importantes e que a gente pode sim transformar o mundo. E a compartilhar essas histórias, você está contribuindo para construir um futuro mais justo e igualitário para todas as pessoas. Então, valorize a nossa cultura, a nossa música, a nossa literatura, as nossas produções, e os nossos protagonismos, né? A gente só tem a ganhar e ao fazer isso a gente está fortalecendo a luta de muitas gerações que vêm antes de nós e muitas que virão. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.